Olá pessoal, tudo bem? Bora falar de eleições americanas. Está se aproximando a eleição da maior potência global e é importante pensar que caminhos e o que isso pode representar para os caminhos do nosso planeta. Estamos falando da eleição dos Estados Unidos, onde de um lado você tem Donald Trump e do outro lado você tem a Kamala Harris. E nós temos ali o Partido Republicano e o Partido Democrata tentando chegar ao poder. Uma eleição extremamente difícil que vai ser decidida voto a voto. É diferente da nossa, né, galera? Não são as mesmas características, no sentido de que, em si, a gente não tem o número total de votos como determinante de quem será o vencedor. Vai ser de acordo com o número de distritos dos estados, números das delegações, porque lá o sistema é um pouco diferente do nosso. Mas o que é importante a gente deixar aqui claro é que quem assumir a presidência dos Estados Unidos tem uma responsabilidade não só com a população norte-americana dos Estados Unidos, como também com o mundo. Nós temos muita coisa para poder pensar sobre essa eleição. Por exemplo, a questão do poderio militar. Imaginei que a gente está falando da maior potência militar do planeta. É óbvio que os Estados Unidos têm outros contrapontos no mundo, tem outros países também que têm armas de destruição em massa, que têm outras situações que são realmente delicadas, outros países que de alguma forma desafiam o poderio norte-americano, mas não tem como negar o tamanho da arma de guerra que é os Estados Unidos em si. O poderio militar norte-americano é excepcional. E sem dúvida nenhuma, não é à toa que todo esse poderio militar é utilizado para interferir geopoliticamente em diferentes nações. Vamos pensar em algumas coisas aqui, por exemplo. Nós temos dois conflitos que estão chamando muita atenção nos últimos tempos aqui pra gente, nos últimos pelo menos 2 anos. Você tem o conflito a guerra, né, já entre Ucrânia e Rússia, com a invasão do território ucraniano pelas tropas russas, que acabaram avançando, dominando parte do território e estão lá instalados. Vez ou outra, você tem algum avanço da Ucrânia com a ajuda de alguns países europeus e dos Estados Unidos, com a questão do armamento. Mas o que a gente vê é que há uma certa consolidação das posições que nós temos da Rússia dentro do território ucraniano já há algum tempo, apesar de que a Rússia acreditava que a guerra poderia ter sido vencida com mais facilidade quando iniciou o processo. A participação dos Estados Unidos nesse conflito é fundamental, até porque nós estamos falando ali de OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da participação ou da tentativa de participação, de fazer parte desse grupo da Ucrânia, que acabou sendo o estopim para essa guerra, né, para esse conflito intensos que a gente está vendo nessa região e que no momento não está sendo chamando tanta atenção porque acabou tendo outro conflito desde o final do ano passado que reativou a chama desse conflito, porque é um conflito que também não tem fim, que já tem algumas décadas que a gente vê as mesmas coisas. A gente remontar na história do tempo, a gente vai ver que tem já muitos séculos que há um conflito dentro daquela região do Oriente Médio, onde Israel, países árabes, tem o país persa, tem o Irã, você tem algumas situações muito delicadas ali envolvendo o Oriente Médio e também os Estados Unidos ali, fundamental naquela região. Você tem as questões que envolvem, por exemplo, a China, né? A China que inclusive vez ou outra faz alguns exercícios militares delicados, próximo a Taiwan, então tem uma questão geopolítica, territorial ali muito delicada, que a gente pode falar em outro vídeo. Mas e a relação econômica com a China? Como vai se dar? Será que os Estados Unidos o próximo presidente, ele vai assumir um papel mais pacificador, mais mediador, ou não? Vai ser de mais enfrentamento, vai ser de mais participação nas decisões geopolíticas internacionais? Esse presidente, ele com certeza ele vai assumir uma responsabilidade com o mundo enorme, né? Essa relação com a China, segunda maior economia do mundo, segunda maior população do mundo, também chama atenção. Os negócios com Pequim, como eles vão se desenvolver e o que isso vai representar para os outros países, né? Como o Brasil, que tem na China o seu maior parceiro comercial. Que tipo de situações esse novo presidente ele vai desenvolver? Qual é a relação que ele vai querer com países, inclusive como o Brasil? Qual será a relação que a gente vai ter dependendo de quem ganhar? Temos também um outro ponto importante que é a crise climática, né? E aí, vai haver preocupação, vai haver comprometimento desse próximo presidente com a questão climática, com o que está acontecendo? Agora mesmo a gente acabou de verificar um evento climático grave, extremo acontecendo na Espanha, quase centenas de pessoas, né? Mas um bom número de vítimas, infelizmente, uma coisa muito triste e que está ligado diretamente as crises climáticas que a gente tem visto no planeta. A gente teve no Brasil esse ano um momento muito delicado no Rio Grande do Sul, infelizmente muito triste também para a nossa história, e que tem se repetido continuamente em diferentes lugares do mundo. Então, a crise climática tem que ser levada com seriedade. Mas qual será dos dois? Será que os dois candidatos, ao ganhar um deles, vai se comprometer com a crise climática? Vai se comprometer com as questões que envolvem
o meio ambiente? Será uma liderança humanitária? Nós temos problemas humanitários graves em diferentes lugares do mundo. O continente africano, que hoje é um continente de repulsão de pessoas, né? Muita gente saindo do continente africano, indo em direção a outros lugares, principalmente o continente europeu, mas outras frentes no mundo também. Então, vai ser os Estados Unidos uma importante liderança humanitária? Como vai ser a mediação com a questão daquelas pessoas que estão ali tentando atravessar a fronteira com o México? Qual será a relação? Que tipo de papel vai se estabelecer? Do ponto de vista econômico, quais vão ser as medidas econômicas que serão tomadas? Programa espacial vai levar à frente os programas espaciais, os acordos estabelecidos para os programas espaciais, vai continuar dando salvaguarda, inclusive, aos programas particulares, privados, de chegada à Lua, de chegada a Marte. Tem muita coisa para ser discutida pelo próximo presidente. Eu não sei o que você pensa. Você torce para um dos dois? Você quer uma primeira mulher sendo presidente nos Estados Unidos? A gente já teve aqui no Brasil, né? Ou você quer a volta de um presidente que já esteve lá durante um tempo, teve o seu mandato, mas que não conseguiu se reeleger e que agora tenta novamente. Quem você quer? Quem você acha que terá um papel melhor para o Brasil nesse contexto internacional? Será que a eleição de Donald Trump pode representar um avanço nas negociações com os Estados Unidos para o Brasil? Pode representar bons negócios? Pode representar parcerias comerciais ou não? Na verdade, pode-se ter mais distanciamento. Ou a eleição de Kamala pode fazer com que haja uma reaproximação? E essas outras questões que envolvem a geopolítica internacional, que envolvem as questões internacionais, que envolvem a relação dos países, a mediação de conflitos, a questão humanitária, a questão ambiental. Quem será que está mais preparado para poder estar mexendo nessas questões, estar desenvolvendo essas questões de uma maneira que seja interessante e importante para todos nós? Deixa nos comentários aí o que você pensa sobre isso, para a gente poder também vir trazendo outras questões que envolvem o papel de mediador importante que os Estados Unidos têm para o planeta e dos dois candidatos, quem é que talvez possa assumir de uma maneira protagonista que seja interessante, inclusive para nós brasileiros, esse papel. Deixa nos comentários que daqui a pouco a gente volta trazendo mais vídeos como esse para você. Obrigado pela audiência, pela paciência aí. Até a próxima. Fica ligado, hein? Essa eleição é importante, inclusive pra gente.